questão para vocês pensarem, para construir um bom diálogo intercultural, é pensar no discurso. Entenda discurso como um texto dentro de um contexto. E texto é muito mais do que só palavra escrita. É muito mais. Então, para que a gente entenda o discurso daquela cultura, aí nós precisamos conhecer um pouco da arte dessa cultura, um pouco da história profunda dessa cultura, e não uma história estereotipada, tá bom? Mas uma história contada por eles. Procure, por exemplo, historiadores que contam a história de seus países, tá bom? Filosofia, entender a filosofia de cada país, procure sempre. A filosofia de cada país nos ensina muito a respeito do quê? Das visões de mundo. Então, a partir do momento que eu começo a estudar as visões de mundo, eu consigo estabelecer relações entre as culturas que eu estou estudando e a minha própria cultura, mas sem depreciar nenhuma e sem estabelecer uma relação de superioridade ou de inferioridade, mas estabelecendo o que nós chamamos de interdiscursividade, entendendo pontos de contato a respeito de culturas que são diferentes. Vamos pensar, por exemplo, na cultura africana, na África, que muitas vezes tem sido estereotipada em nosso país, principalmente pela questão muito triste que aconteceu da escravidão em nosso país e que fez com que a cultura dos africanos trazidos à força para o Brasil fosse basicamente muito derrubada e muito destruída nessa questão. Haja vista até os seus rebatismos com nomes que não eram os nomes de suas origens, tá bom? Então, nessa proposta aqui, como que eu faço para conhecer, por exemplo, o discurso africano, me inteirar das visões de mundo africanas? Então, primeiramente, eu tenho que pensar que existe filosofia africana. E eu indico para vocês esse livro aí, ó, do Ney Lopes e do Luiz Antônio Simas, chamado Filosofias Africanas, em que você pode conhecer um pouquinho sobre as filosofias da África e aprender que filosofia não é algo simplesmente que está condicionado a, por exemplo, a um determinado país. Existe filosofia em outras questões, existe filosofia brasileira também e muito mais a respeito. Dando sequência, você pode estudar também a literatura, olha só que bonito, a literatura africana também revela as histórias e os simbolismos do continente africano e das nações que compõem esse continente. Então você pode, por exemplo, esse livro que eu indico aí, do José Eduardo Agualusa, que chama O Vendedor de Passados, um livro muito interessante, muito crítico e que mostra como que a história, às vezes, pode ser recontada de forma errada para apagar a verdade que realmente existiu. Um livro bem interessante da literatura, tá bom? E podemos estabelecer várias interdiscursividades ao ler esse livro, fazer várias relações e perceber que nós não estamos tão distantes assim dos continentes que estão um pouquinho mais longe da gente. E também gostaria de indicar, você pode também ver um pouco do cinema africano, com filmes que realmente retratam o cotidiano das nações africanas, os seus dilemas, os seus problemas, as suas angústias e as suas vitórias. A indicação que a gente traz aí é Uma Lição de Vida, um filme que fala principalmente da educação. E nunca é tarde para sonhar, sobre um homem, um idoso que volta a estudar e construir uma história de perseverança, uma história de carisma, uma história de amor fraternal e uma história que nos ensina como o ser humano sempre pode construir na vida dele, tá bom? Então, essas são indicações que eu falo que podem você começar a construir um diálogo intercultural. Por exemplo, é conhecer o básico da filosofia, da história, da literatura, o básico da filosofia, da história, da literatura, do cinema de determinado continente, de determinada nação, para você começar a conseguir dialogar com aquela cultura. Isso é uma das questões importantes a respeito disso. É isso aí, pessoal! Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e nos segue para mais vídeos como esse.